Meu nome é Rômulo Donata do Carmo, eu sou aluno da Universidade Federal Fluminense, Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica de Volta Redonda. Este vídeo é um projeto do professor Paulo Rangel Rios. Neste vídeo eu vou abordar uma questão com 2 itens, que ela diz respeito a funções de estado. Vamos à questão. A questão é a seguinte: metais líquidos podem ser resfriados a uma temperatura consideravelmente abaixo do ponto de solidificação. O líquido se solidifica de forma irreversível, ou seja, espontaneamente. Um mol de prata líquida é superresfriada a uma temperatura de 940 graus Celsius e solidificada nessa temperatura. Calcule a variação da entropia do sistema, ou seja, da prata líquida. Os seguintes dados são fornecidos: o Cp da prata líquida, da prata sólida e o calor de fusão da prata no ponto de fusão, ou seja, temperatura de fusão igual a 961 graus Celsius. Se nós traçarmos um gráfico de temperatura versus a transformação, a gente consegue entender o que acontece durante o processo. Nós saímos da prata líquida e solidificamos ela a uma temperatura constante de 1213 graus Kelvin. 1313 kelvins, perdão. Esse é o caminho real e ele é irreversível. Nós não temos como calcular a variação da entropia neste caso. Mas nós podemos pensar da seguinte forma: a entropia é uma função de estado. Isso quer dizer que a variação da entropia não depende do caminho. Se eu chegar a partir deste ponto e chegar a este ponto por este caminho, eu vou ter um ΔS. Mas se eu tomar qualquer outro caminho entre esses dois pontos, o ΔS vai ser o mesmo. Então nós devemos escolher caminhos pelos quais nós possamos calcular a variação de entropia. Então eu vou escolher um caminho pelo qual eu aqueço a prata até a temperatura de solidificação, e aqui eu vou ter um ΔS1. Depois eu permito que nessa temperatura ela se solidifique, e aqui eu vou ter um ΔS2. Note, é a variação da entropia a temperatura constante no ponto de solidificação. Depois eu permito que ela se resfrie até a temperatura final. E aqui eu vou ter um ΔS3. Percebendo que esse ΔS eu sei calcular, porque é a variação da entropia com a variação da temperatura. Esse ΔS é a variação da entropia durante uma mudança de fase no ponto de fusão, de solidificação. E aqui é o mesmo caso desse aqui, porém a temperatura está diminuindo. Então, nós vamos ter que o ΔS total vai ser a soma de cada um dos processos. Basta calcular cada um deles. Então nós temos que ΔS1 é a integral de dq sobre t, que pode ser reescrevida como integral da entalpia sobre a temperatura. A pressão constante ainda podemos reescrever da seguinte forma: Cp dt sobre T, onde a temperatura varia da temperatura inicial, 1213 kelvins, até a temperatura do ponto de solidificação. Lembrando que aqui nós temos prata líquida, então o Cp que nós devemos usar aqui é o Cp do líquido fornecido no problema. Então, realizando a integral, substituindo os valores, nós vamos ter um valor para ΔS1 de 0,52 joules por mol. O ΔS2 vai ser a variação da entropia durante uma mudança de estado. A temperatura é constante e a pressão é constante.
Ou seja, nós vamos ter menos um ΔH sobre T. Por que menos? O ΔH fornecido no problema é o ΔH de fusão. O que nós estamos fazendo é solidificando. Então este ΔH aqui vai ser menos o ΔH de fusão na temperatura do ponto de solidificação. Ou seja, substituindo os valores, nós vamos ter um valor de ΔS de menos 8,98 joules por mol. Só corrigindo as unidades aqui, é mol Kelvin. Para o nosso ΔS3, vai ser um caso análogo ao ΔS1, porém, o CP que nós vamos utilizar é o CP do sólido, porque nós estamos nesse ponto. E a temperatura vai variar de 1234 kelvins a 1213. Realizando o cálculo e substituindo esses valores, note, o CP do sólido ele é uma função de T. Então nós devemos resolver a integral completa, resolver e substituir os valores. Vai dar uma integral meio extensa, mas nada muito difícil de fazer. Nós vamos obter um valor de menos 0,55 joules por mol Kelvin. Agora, o ΔS do processo vai ser a soma de cada um deles. Somando cada um deles, nós vamos ter um ΔS de menos 9 joules por mol Kelvin. Ou seja, o fato da entropia ser uma função de estado me deu uma facilidade de escolher um caminho alternativo e reversível que facilitou o meu cálculo, permitindo eu calcular a entropia do meu sistema, que deu menos 9 joules por mol Kelvin. A segunda parte da questão consiste em calcular a variação da entropia da vizinhança. Temos que a temperatura no qual as pratas se solidifica, ela é constante. Portanto, o meu calor recebido pela vizinhança é menos o calor cedido pelo sistema. Então nós temos que a variação da entalpia da vizinhança é menos a variação da entalpia do meu sistema. Assim, a variação da entropia da minha vizinhança, que é o calor recebido pela vizinhança sobre a temperatura, vai ser menos a variação da entalpia do sistema sobre a temperatura. Portanto, basta eu calcular a variação da entalpia do sistema que eu vou ter a variação da entropia da minha vizinhança. Nós temos que lembrar, para isso, que a entalpia também é uma função de estado. Então, pelos mesmos caminhos, entre os dois pontos, nós vamos ter no caminho 1, um ΔH1, no caminho 2, que é a variação da entalpia durante uma mudança de estado, vai ser na verdade menos o calor de fusão que foi dado no problema, mais uma variação de entalpia 3. Basta calcular cada uma delas e a variação da entalpia do meu sistema vai ser a soma delas. Então nós temos que o ΔH1 é igual à integral do Cp do líquido dt, com os limites de integração entre 1234 até
1213. Resolvendo essa integral, nós vamos ter um valor de ΔH1 de 640 joules por mol. O meu ΔH2 vai ser menos o ΔH de fusão, que vai ser 11.090 joules por mol, vezes menos 1. O meu ΔH3 vai ser a integral do Cp do sólido dt, com os limites de integração entre 1213 e 1234. Resolvendo essa integral, eu tenho um resultado de menos 669 joules por mol. Ou seja, o ΔH da minha vizinha, do meu sistema, vai ser igual à soma de ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3, que vai me dar menos 11.119 joules por mol. Dessa forma, o ΔS da vizinhança vai ser 11.119 joules por mol sobre a temperatura em que ocorre o processo, que é 1213 kelvins. Portanto, no final eu tenho um ΔS da vizinhança igual a 9,17 joules por mol Kelvin. Se nós fizermos a seguinte conta, o ΔS do meu sistema mais o ΔS da minha vizinhança, eu vou ter o ΔS do universo, que vai dar 0,17, ou seja, o processo é espontâneo. Portanto, nós resolvemos a questão usando um artifício de que a entalpia e a entropia são funções de estado, e isso me dá a liberdade de tomar caminhos alternativos nos quais eu possa calcular essas variações. Por último, eu gostaria de deixar o título do livro do qual eu tirei essa questão. Espero que tenha ajudado com os estudos.